Bom, meus queridos, minhas queridas, vamos iniciar uma aula agora de Direito Civil 6 para a turma do matutino. Hoje é dia 29 de maio de 2020, essa é a nossa primeira parte da aula de hoje. Bom, a matéria de hoje, gente, como eu disse para vocês, nós vamos adequar a turma de vocês ao plano de ensino, ou melhor, ao plano de aula. Que plano de ensino é só um, né? Agora, o plano de aula que deu uma mudada aí do professor comigo. Oi, Thalita. Correção? Você fala da atividade? Ah, correção da prova. Ainda não tive resposta, você acredita? Vou até lembrar aqui, aproveitar que você está me falando. Já vou dar um bom dia para a coordenadora. Bom dia, cadê a prova dos meninos? Porque antes que eu me esqueça de cobrar, já vou deixar um recadinho matinal aqui para nossa querida coordenação. Professora, Oi. a prova fica lá no IAD, no sistema do IAD. Então, Se você conhece o sistema, você pode corrigir a prova. Então, aí é porque eu preciso saber se eu que vou corrigir, entendeu? Ou se Não é o é o professor. Silmar. Não é o Silmar. Ele falou para mim. Ah, ele falou que não vai corrigir a prova? Não, ele tá de licença durante 30 dias e não pode fazer nenhum esforço. Ah, meu pai. Então Acho que tá, isso né? Então tá, então, né? Ok. Obrigada, viu, Thalita, por me avisar. Mas então vamos lá, eu vou tentar resolver esse trem esse fim de semana. Mandei aqui uma mensagem para a Rejane, ver o que ela me fala. Falando que vocês estão cobrando aqui a prova loucamente. Seguinte, pessoal. Direito de acrescer. A Thalita não aceita menos que 7, ó. Então, você estudou para tirar 10. Né, Thalita? Ah, então muito bem. Ó, direito de acrescer, pessoal. Vocês chegaram a ver direito de acrescer dos herdeiros? Ah, que maravilha! Estou trazendo novidades para vocês, fico feliz. A gente estuda o direito de acrescer quando a gente estuda testamento, os herdeiros testamentários, a sucessão testamentária, né? Porque é um direito que acontece, é uma possibilidade que o herdeiro testamentário tem de ter aumentada, acrescida a parte da herança que lhe foi direcionada, ou a parte do legado que ele estava dividindo com outro legatário e por algum motivo esse outro legatário não pôde receber a herança, ou porque ou porque se trata de um herdeiro testamentário pré-morto, que é aquele que falece antes do autor da herança, ou é porque ele renunciou à herança mesmo. Simplesmente renunciou, não quero saber, não pretendo receber essa parte da herança, ou fez um favor para o outro legatário, né? Não, é o seguinte, você está precisando, é uma casa, você não tem casa, eu tenho 10. Então, você pode ficar com a minha parte desse legado aí, eu vou renunciar à minha parte do legado. Esse é o direito de acrescer, ou seja, aquelas pessoas beneficiadas pelo testador lá no testamento, elas têm esse direito de acrescer em algumas circunstâncias que a lei determina, quando elas são herdeiras testamentárias ou legatários ao mesmo tempo sobre a mesma disposição testamentária com outro herdeiro testamentário ou legatário. E na ausência desse outro herdeiro testamentário ou legatário, se ele renunciar, se ele for pré-morto,
automaticamente, quem que vai ficar com o direito de acrescer, por isso fala direito a crescer, ele nem tinha aquela direito àquela parte da herança, mas por causa dessa circunstância do seu co-legatário, do seu co-herdeiro testamentário ter renunciado ou ter falecido antes do autor da herança, ele vai ter acrescida a herança dele, a parte que ele herdaria vai ter ali um acréscimo. Olha que maravilha. A gente já fica feliz quando é beneficiado num testamento. Imagina quando depois de saber que foi beneficiado ainda vai acrescer a sua herança a outra parte, né? Não é uma notícia ruim nos dias de hoje, principalmente. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de frio, esse tempo de dengue, Deus que me livre, não tem nem pecuária pra gente passear, gente. Fala sério. Tá fácil não, viu? Então, pessoal, conceito do direito de acrescer. Vamos começar com o conceito, se você quiser anotar aí. Consiste no direito do herdeiro ou legatário também receber, respeitada a proporção do número de contemplados no testamento, a parte que caberia a um outro herdeiro ou legatário que não pôde ou não quis receber sua herança ou legado. Vou repetir, consiste no direito de o herdeiro ou legatário também receber, respeitada a proporção do número de contemplados no testamento, a parte que caberia a um outro herdeiro ou legatário que não pôde ou não quis receber sua herança ou legado. Os dois, gente, tanto o herdeiro quanto o legatário, eles recebem a herança mediante testamento. Vocês se lembram? A diferença é que o legatário, ali no testamento, ele recebe um bem específico. Quando o testador, ele delimita o bem, ele especifica o bem, a gente fala que é um legado, né? E aí o herdeiro testamentário que recebe esse legado é apelidado de legatário, né? Mas os dois recebem mediante testamento, tá? Então, qual é o primeiro artigo? Repetir devagar, tá? Consiste no direito de o herdeiro ou legatário, consiste no direito de o herdeiro ou legatário também receber, vírgula, respeitada a proporção do número de contemplados no testamento, vírgula, a parte que caberia a um outro herdeiro ou legatário que não pôde ou não quis receber sua herança ou o seu legado. Então, vamos ao texto legal. Abra seu código aí no artigo 1941, ok? Código Civil, artigo 1941. Fala do direito de acrescer, meu povo. Nada. Qualquer dúvida, depois vocês dão uma olhada na aulinha gravada e no material, que está aqui no material de vocês, o conceito. Mas pode pedir para eu ditar, não tem nada não. Então, olha, artigo 1941 do Código Civil, abriram aí, pessoal? Turma,
Thalita, o que é isso que você tá bebendo? É café, minha filha? Leite. Todinho. Cachaça. Deve ser água, né? Ah, vitamina de banana. Artigo 1941 do Código Civil. Quando vários herdeiros... Acompanha a leitura aí comigo. Artigo 1941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, sua parte acrescerá a dos co-herdeiros, salvo o direito de substituto. Gente, então aqui o 1941 trata do herdeiro testamentário, ele não está falando do legatário, ele deixa bem claro aqui que é o herdeiro testamentário que vai receber um quinhão que não é determinado junto com outro herdeiro testamentário. Aí a gente tem aí a figura dos co-herdeiros, né? Quando dois herdeiros ou mais recebem, a eles está destinado o mesmo quinhão não determinado. Vamos ler então novamente com essa explicação que eu te dei, o artigo 1941, que vai falar, porque a gente viu que o direito de acrescer ele é para todos os herdeiros testamentários, e os herdeiros testamentários podem ser também legatários. Aqui, primeiro, o 1941 fala dos herdeiros testamentários. E o próximo artigo, que é o 1942, vai falar dos colegatários, que são os herdeiros legatários, que é um tipo de herdeiro testamentário, mas ele recebe um bem específico da herança. Então, vamos ler de novo 1941, para vocês visualizarem o direito de acrescer do herdeiro testamentário, que não é legatário, é herdeiro só. Então, ele vai ser abençoado lá com um testamento, mas ele não está recebendo um bem específico, porque senão ele seria legatário. Então, vamos lá. Quando vários herdeiros, esse vários aí pode ser 2 ou mais herdeiros, pela mesma disposição testamentária. Ou seja, aqui o testador está tratando de um mesmo objeto de herança, de uma mesma parte da herança. Forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, então chamou a galera, a turma ali, para receber a mesma parte da herança, em quinhões não determinados. E qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a dos co-herdeiros, vírgula. Então, a regra geral é essa, tá? Então, suponhamos aí que existe aí uma herança, a professora... Não, vamos matar a professora Lana, não. O falecido deixou uma herança descrita no testamento, falando o seguinte: olha, gente, o valor que está ali na minha poupança do banco tal será revertida aos alunos da turma do Direito Civil 6, da professora Lana, da turma matutino. Ele determinou o quinhão aqui de alguém, de vocês? Não, ele só falou que é a parte da herança lá, a poupança, aqueles valores que estão ali, ele nem falou quanto que é. O dinheiro que estiver lá na poupança vai para a turma. A turma tem o quê? 35 alunos. Aí, nesse caso, qual que seria a lógica a fazer? Pegar o dinheiro da poupança e dividir entre os 35 alunos, certo? Só que aí, de repente, 10 não querem. Não, 10 renunciaram. Então, dos 35 alunos, sobraram 25 alunos para receber aquela parte da herança. E aí, essa parte da herança que foi renunciada pelos 10 alunos da turma, que por motivos pessoais não quiseram receber essa parte da herança do falecido, ela vai ser acrescida aos demais cordeiros. Então, olha só, o valor da poupança vai ser destinado para os alunos da turma do 7º período matutino. 10 renunciaram. Vocês estão vendo que é a mesma disposição testamentária, né? Eu estou falando da mesma parte da herança que vai para as mesmas pessoas. Só que eu não falei, olha, 10% é para o Francisco, 15% é para a Thalita,
5% é para a Michele, 2%. Não está delimitado o quinhão, só está falando, olha, a poupança, o dinheiro da poupança vai para a turma do 7º período matutino. Aí 10 deles renunciaram. E aí, o que a gente vai fazer com a parte que seria dos 10? De acordo com o artigo 1941, ela será acrescida aos que restaram, aos co-herdeiros que restaram. Quem são os co-herdeiros? A turma do 7º período matutino. Então, os outros já tinham ali recebido uma parte da herança. Só que eles foram abençoados com um acréscimo, porque 10 deles, dos co-herdeiros, renunciaram à sua parte da herança. Então, a regra geral do direito de acrescer aos co-herdeiros é essa. Aí, lá no finalzinho, depois da vírgula, do artigo 1941, nós temos uma exceção, meus queridos. Olha lá, salvo o direito do substituto. Salvo o direito do substituto. Que é isso, gente? Que é o tal do substituto? Você já viu jogo de futebol que tem o reserva, que ele fica louco para jogar lá no jogo da Copa do Mundo? Às vezes ele até torce para o titular dar uma torcida no pé, para ele entrar no campo lá da Copa só pelo menos 5 minutos para sorrir e aparecer nas televisões mundiais. E dar tchau para sua mãe e beijar a aliança. Já viram? Então, é como se fosse um reserva, gente, que já está, nomeado em testamento. O testador, ele prevê aquela situação, né? O testador fala, olha, eu vou deixar aqui essa parte da minha herança para aquele pessoal lá. Só que se algum deles renunciar à herança ou tiver o infortúnio de falecer antes de mim, eu vou deixar um aqui para receber essa parte dele como substituto. Aí, gente, quando é assim, o direito daquele quinhão, do herdeiro que renunciou à herança, não vai ser acrescido aos co-herdeiros, vai para o substituto, o jogador reserva, que estava ali no banco esperando aquele quinhão, entendeu? Mas esse jogador reserva, esse substituto, ele tem que estar descrito no testamento, porque é uma exceção à regra geral, meu povo. Toda exceção do direito, ela tem que estar determinada, descrita no negócio jurídico, porque senão não vale. Vai valer o quê? A regra geral mesmo, ok? Então, a regra geral é de que o quinhão que foi renunciado por um dos co-herdeiros vai ser acrescido aos demais. Pronto. Se não tiver nenhuma manifestação do testador quanto a isso, vai acontecer isso, porque é o 1941, é força da lei. Agora, se o testador quiser que incide a exceção do 1941, salvo o direito do substituto, ele tem que nomear esse substituto. Ele tem que... Como é que fala quando o técnico coloca o nome dos caras que vão jogar? O Francisco, como que chama? Thalita. Eu tô vendo só o Francisco e a Thalita aqui no meu celular. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Ana Paula, Jefferson, Simone, Divina, Scarlett. Isso, Charles! Escalação. Escalou o substituto. Muito obrigada. Então, o testador ele tem que escalar o substituto lá no testamento, porque senão não há que se falar em direito de substituto, ele não vai existir para nós aqui. E os colegatários, meus queridos, que também são herdeiros testamentários, mas eles são aqueles herdeiros que recebem um bem específico, chamados legatários, que recebem os legados. O que vai acontecer? Vamos ler comigo, então, o artigo 1942 para a gente saber o destino dos colegatários? Olha lá, artigo 1942. O direito de acrescer competirá aos colegatários quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado
não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Então, aqui é o seguinte, todo mundo aqui recebeu um apartamento. Os herdeiros aqui, vamos imaginar que 2 herdeiros receberam um apartamento, João e Maria. João e Maria foram beneficiados pelo testador. Eles vão ficar com o apartamento lá do Jardins de São Paulo, bairro Nobre, topíssimo. Só que aí o João fala assim, já vou renunciar, gente, a essa herança, a esse legado. Estou muito feliz pelo autor da herança, saudoso autor da herança, ter me beneficiado com esse legado. Só que a Maria, ela não tem casa própria, eu já tenho, né? Apesar desse apartamento no Jardim ser muito valioso, ficar em São Paulo, mas eu nem gosto de São Paulo, deixa para Maria. Eu não quero, não. Aí o artigo 942 fala, quem que é o colegatário de João aí no caso? Os herdeiros que foram beneficiados com a mesma coisa, com o mesmo legado. A Maria. Então, a força da lei do artigo 1942 diz que se o João renunciar, a parte que seria dele vai para Maria. Tá bom? Vai para Maria. É isso, vai ser acrescida a parte de Maria, e Maria vai ficar com um apartamentão lá dos Jardins, plena, lá de São Paulo, vai bombar na Night de São Paulo. Vai ter que trabalhar, porque lá a Night não é barata não, meus jovens. Eu trouxe aqui para vocês, vou até deixar no material de vocês, que eu vou passar para a Thalita, porque eu ainda não tenho acesso ao portal do aluno, só ao EAD, umas decisões que falam sobre essa questão, essa disputa de herdeiros legatários e testamentários. Ok? Então, o importante é que vocês saibam que vai acrescer ao direito daquele herdeiro que está recebendo a mesma parte da herança. Ah, valeu, Beatriz. Vou descobrir como é que faz isso então. Obrigada. Bom que vocês vão me ajudando a descobrir essas funcionalidades, porque eu não sabia que podia pôr material lá no EAD. Então, pessoal, olha só. Então, vocês têm que saber o seguinte, quando é herdeiro testamentário, se for a mesma disposição testamentária, se for uma parte da herança destinada a eles e um ou mais herdeiros da mesma disposição testamentária abrir mão ou não puder receber a sua parte da herança, no caso, vai para quem? Para os outros co-herdeiros, aqueles que também receberam conjuntamente aquela parte da herança. Regra geral. E os legatários a mesma coisa. Alguns legatários receberam um bem específico, que é o legado, via testamento. E aí um deles abriu mão desse legado, abriu mão da sua parte desse legado. Então, automaticamente vai para quem? Vai acrescer na parte respectiva do legado ao herdeiro legatário que estava recebendo junto com ele o mesmo legado, tá? E aí, gente, tem as exceções, né, meus queridos? Tem as exceções às regras gerais. A gente viu que quando se trata de co-herdeiros, tem que ter ali um substituto, um reserva. Se não tiver, é a regra geral que vai incidir. E no caso dos colegatários, tem também uma observação aí, no parágrafo único do 1942, que diz o seguinte: não existindo o direito de acrescer entre os colegatários, a cota do que faltar acresce ao herdeiro ou
ao legatário incumbido de satisfazer esse legado ou a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões, se o legado se deduziu da herança. Então, isso aí fala de encargos, né? Se o legado, se para quem vai receber o legado, ele tem que praticar um encargo, aí esse encargo ele vai ser direcionado para os herdeiros, para o herdeiro legatário que receber, ou para os herdeiros testamentários, caso essa parte do legado retorne ao acervo geral. Aquele que quiser receber vai ter que cumprir o encargo, porque a gente viu lá no testamento, nas disposições testamentárias, que às vezes uma parte da herança é direcionada a alguém, mas essa pessoa tem que cumprir um legado. Não se confunde com uma barganha. Eu vou te pôr no meu testamento se você me colocar no seu. Esse tipo de cláusula testamentária a gente viu que é nula. Nós chegamos a ver disposições testamentárias? Acho que sim, né? Depois eu vejo aqui. Mas eu creio que sim, porque a gente viu herança, sucessão testamentária. Aí, pessoal, se voltar para o acervo geral, essa pessoa tem que cumprir o encargo do testador. Por exemplo, o apartamento lá dos Jardins vai ficar com Francisco, mas o Francisco vai ter que passar a moto dele para o fulano. Então, o Francisco, se ele quiser receber o apartamento como herança, ele tem esse encargo de transmitir essa moto para outro herdeiro legatário, né, nomeado, que vai receber bem alheio. A gente até estudou lá que a disposição testamentária ela pode incidir sobre bem alheio do testador, que é nesse caso, por exemplo, eu nomeio o Francisco para receber um apartamentaço lá no Jardim de 2 milhões. Fala, não, o Francisco só tem que passar a moto dele para o meu sobrinho. A moto dele vale 50 mil. Você acha que ele vai titubear em pegar um apartamento de 2 milhões e passar a moto dele de 50 mil? Por mais que ele esteja apaixonado na moto dele, é óbvio que não, né? Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil isso acontecer. Então, se passar o legado para outra pessoa, a parte da herança para outra pessoa, para um cordeiro, colegatário, e tiver encargo, ele tem que assumir o encargo também. Não é só ficar com o bônus e se livrar do ônus, não. A nomeação de substituto também é uma exceção à regra geral do co-herdeiro testamentário. Está lá no 1947, se vocês quiserem anotar aí, artigo 1947 do Código Civil fala dessa exceção ao acréscimo de herança do co-herdeiro, mediante substituto, mediante o direito do substituto, que foi escalado no testamento, né? Charles. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que é uma pergunta interessante de pôr na prova. Olha só, presta atenção nessa pergunta aqui. Se o testador, está no material de vocês também, se o testador afirma que deixa metade de seus bens para um herdeiro e a outra metade para 2 outros herdeiros, o que vai acontecer? Por exemplo, imagina que a totalidade dos bens são todos disponíveis, não temos herdeiros necessários aqui. Então, o testador não precisa obedecer à legítima, reservar a legítima. Então, ele pode testar sobre todo o seu patrimônio, uma vez que não deixou herdeiros necessários. Aí ele fala o seguinte, olha, gente, metade da herança vai para o José. E a outra metade vai para o João e para a Maria. Metade da herança para o José e a outra metade para o João e para da Maria. O João renuncia à herança. O que vai acontecer com a parte dele? Primeiro, cordeiro.
Quem que é co-herdeiro de João? Olha o jeito que está a disposição testamentária. Metade da herança vai para José e a outra metade vai para o João e para Maria. João renunciou. Vai voltar para o acervo geral ou vai para algum dos herdeiros? Tem algum co-herdeiro aí que vai receber a parte que seria de João e ele renunciou? Pode chutar aí no site, no chat. O que vocês acham? E aí, gente, conversa comigo. Fala comigo, bebê. O testador deixa metade dos bens dele para José e a outra metade para João e Maria. João renunciou à sua parte da herança. Tem algum cordeiro aí para receber a parte de João? Isso mesmo, Beatriz. Acertou. Muito bem, Beatriz. Gente, lá no início da aula eu li o que seria a herança de cordeiros, né? Uma mesma disposição testamentária, uma parte da herança é transmitida para vários herdeiros em cotas que não são determinadas. Por que, gente, que aqui não é determinado? Seria determinado se eu falar, se o testador tivesse dito assim: 50% vai para José, da minha herança, 25% vai para João e 25% para Maria. Se ele tivesse falado qual que é a porcentagem que ele queria que fosse para Maria, que é 25%, aí a gente não havia que se falar em cordeiro aqui, porque ele delimitou certinho a porcentagem que ele queria que fosse para cada um. 50% para o José, 25% para João e 25% para Maria. Pronto. É a última vontade dele que tem que ser estabelecida. Se fosse assim, 50% José, 25% Maria, 25% João, e o João renunciasse, não haveria cordeiros. Então, os 25% de João ia voltar para o acervo geral. Aí não tinha, não deixou herdeiro necessário, mas poderia ter aí os herdeiros legítimos, né, que são os colaterais. Aí vai para os legítimos. Aí essa herança seria revertida aos herdeiros colaterais, que apesar de não serem necessários, são herdeiros legítimos. Estão lá no artigo 829. Agora, se não tivesse determinado da forma que eu falei aqui, não, metade da herança, 50% vai para o João e para a Maria. Ou seja, ele descreveu ali uma parte da herança, mas ele não definiu o quinhão da Maria e do João. Ele só falou que a metade, que 50% vai para o João e para a Maria. Aí, nesse caso aqui, eles são cordeiros, eles estão disputando o mesmo bem, a mesma parte da herança. Certo? Então, como não houve uma determinação de quinhão, o 1941 fala justamente disso. É um quinhão indefinido. Aí o cordeiro renuncia, vai acrescer na parte do outro cordeiro. Então, aqui o cordeiro de João é só Maria, José não. Vai acrescer, então, ao quinhão de Maria, essa parte que o João renunciou. Ou é isso, gente, não tem segredo o direito de acrescer, não. Só isso. Deixa eu só dar uma bisoiada aqui e ver se apareceu para mim no portal a turma de vocês, para eu fazer a chamada. Até ontem não tinha. Ainda não é hoje. Jovens, é isso, então. Vocês
têm alguma dúvida sobre o direito de acrescer, que está lá nos artigos 1941 e seguintes do Código Civil. Vocês só não podem fazer confusão do direito de acrescer do coordeiro com o colegatário. Certo? Então tá. Então, queridos, eu vou descobrir aí o que nós vamos fazer com essa nota de 6 já em 1. Estou com medo da resposta. Mas vai dar certo, tá? Um beijo para vocês, então. Vou encerrar aqui, tá? Tchau, tchau.